Neste vídeo sobre o Palácio Monroe, nós vamos tentar sair do trivial e falar do início, do meio e do fim, ou seja, como que começou a história desse palácio, como foi a vida desse palácio. Ele teve duas fases, e falar também de duas polêmicas envolvendo duas grandes personalidades da história do Brasil, um ex-presidente e outro um famoso arquiteto. Erros, equívocos, vaidades e fanatismos ligados à estética levaram à destruição e desmonte deste palácio. Então, antes de mais nada, como que este palácio começou? Tudo começou quando o governo dos Estados Unidos enviou um convite para o governo brasileiro para participar da Exposição Internacional de 1904, que foi realizada em St. Louis, no meio-oeste dos Estados Unidos, para comemorar o centenário da aquisição do estado da Louisiana, que antes pertencia à França e depois foi comprado pelos Estados Unidos. Enfim, existiu esta grande exposição, e para representar o Brasil nessa exposição foi projetado e construído o palácio que posteriormente viria a ser chamado de Palácio Monroe, mas que nessa exposição foi o Pavilhão do Brasil. Então, nesta gravura da época que a gente está vendo aí, a gente vê como foi montado o palácio lá, exatamente como ele existiu aqui na Cinelândia, possuía os leões, e vemos algumas outras construções ao redor, que eram pavilhões de outros países que participaram desta exposição universal. Vamos percorrer esta imagem para a gente dar uma olhada geral, né, de como ele estava lá naquela exposição. Veja que ao fundo um outro pavilhão ou instalação, aí até uma mula ali perto, né, provavelmente durante a construção. E aqui um zoom na fachada do palácio, onde nós vemos Brasil com Z. Talvez naquela época se escrevesse assim. E como nesta gravura a gente ainda não vê movimento de pessoas, vê apenas uma mula ali do lado, provavelmente esta gravura foi feita a partir de uma foto tirada pouco antes do início da exposição. E agora eu vou reduzir essa imagem e jogá-lo no local onde esse palácio estava instalado nessa exposição. Ele estava perto do pavilhão da França, da Inglaterra e de alguns outros países. Esta é uma perspectiva ilustrativa feita à mão da feira e, obviamente, nem sempre todos os detalhes aparecem, mas aqui, dando este zoom, dá para a gente ver mais ou menos o local do Palácio Monroe. Aqui ele não aparece muito bem porque ele está comprimido entre duas imagens e quem fez essa perspectiva não representou muito bem. Mas existe a planta desta feira. Então, vamos dar uma olhada nessa planta, dar um zoom no local do Pavilhão do Brasil e ver a situação onde ele se encontrava instalado ao lado dos pavilhões de outros países. Onde marcado em destaque está o Pavilhão do Brasil, que quando trasladado para o Rio viria a ser o Palácio Monroe. Vemos também o Pavilhão da França à esquerda, um pouco acima, o da Grã-Bretanha à esquerda, um pouco abaixo do Pavilhão do Brasil, o Pavilhão da Bélgica, e da Itália um pouquinho ali mais à direita. E observando esta foto que vemos agora, não resta dúvida. Nós vemos o Pavilhão da França e o Palácio Monroe, que naquela época era o Pavilhão do Brasil. Esta imagem, sim, nos dá uma clara visão do palácio na feira. Antes de voltar a falar do Palácio Monroe, vamos dar uma olhada geral nessa feira, né, para compreender o que estava acontecendo ali naquela época, qual que era o ambiente cultural. Então, através dessa planta, nós podemos ver os inúmeros pavilhões, ou seja, existiam os pavilhões dos países e o layout ou mapa geral da feira. Então, nós podemos ver aí quais que seriam os grandes pavilhões mostrando o que a humanidade tinha. Então, tem aqui um pavilhão de Minas e Metalurgia, um pavilhão de Liberal Arts. Esse conceito aí é tipo de um conhecimento holístico
que envolve tudo, envolve um conhecimento pleno, e não exatamente profissionalizante, uma cultura geral. Tem o pavilhão do governo dos Estados Unidos, o pavilhão das fábricas ou manufacturers, o pavilhão de educação e economia social, pavilhão de eletricidade e maquinaria, várias indústrias, pavilhões de transportes, de máquinas. Então, isso aí eles visavam a mostrar tudo que existia de bacana no mundo naquela época, até com fins também comerciais. Cada país mostrava o que tinha de bom para vender ali. E observem que fantástico, aí ao centro, esses jardins com umas colunatas, né? Então tem um hall central chamado Festival Hall, um restaurante de cada lado, aquelas cascatas que partem do Festival Hall, dos restaurantes, para esse lago central e interligado por vários canais e com pontes, né, ligando essas ilhas aí. Quem sabe esses canais inspirados em Veneza. Então, antes de voltar para o Palácio Monroe, propriamente dito, vamos dar mais uma repassada neste ambiente no qual o edifício que viria a ser chamado de Palácio Monroe fez a sua estreia, para entender que era uma época do auge do ecletismo ainda, e nós vemos essa arquitetura maravilhosa, muito fantasiosa, com diferentes estilos de época, diferentes referências culturais e históricas. Ali ao centro, vemos aquele prédio com uma cúpula, que seria o Festival Hall, e aqueles dois prédios de planta circular, né, um do lado esquerdo, outro do direito, seriam os restaurantes. E essas cascatas descendo aí para esse lago, uma criação super incrível, bonita, uma coisa aí. Muitas referências barrocas e essas colunatas talvez inspiradas nas colunatas do Vaticano. Esses canais que nós estamos vendo aí com essas pontes, né, que podem ter sido inspiradas também em Veneza. E dando uma repassada geral na feira, observando os inúmeros prédios, né, aqui seria a entrada principal da feira. Ali outro edifício bastante interessante, voltando aí os canais com os barcos, né, até parecem gôndolas. Observe que existiam locais para embarcar e desembarcar, e os visitantes poderiam visitar alguns pavilhões utilizando estas barcas. E agora, a seguir, veremos o que seria uma réplica de Jerusalém à esquerda e mais à direita uma pequena réplica de uma cidade medieval, não posso dizer com certeza. Ao fundo, um outro pavilhão muito grande, outra construção bastante interessante, essa com essas torres. Essa aí é muito bacana, essas entradas circulares aí, ó. Chama bastante atenção. Ali a área do Pavilhão do Brasil, a entrada secundária. E aqui uma visão geral, onde vemos a entrada principal e agora vamos dar mais uma reenfocada ali nas cascatas, no Lago Central e nos canais. Voltando para o Palácio Monroe, o que aconteceu com o Palácio Monroe nesta feira? Esta construção foi agraciada com a medalha de ouro, ou seja, tirou o primeiro lugar na modalidade arquitetura, tendo sido muito elogiado pelos frequentadores e também pela imprensa. Na época era a maior honraria e o maior prêmio do gênero. Então, vamos ter em mente, para o que nós vamos falar mais à frente, que esse palácio ele tinha valor artístico, inegável. Não adianta negar, não é? Ou seja, valor artístico e arquitetônico. Agora, vamos dar uma olhada em duas plantas do palácio, uma planta baixa de um dos pavimentos e outra uma planta mostrando as estruturas metálicas. Por que a gente está olhando isso? Porque esse palácio foi todo projetado em estrutura metálica para ser montado na feira e depois desmontado, trazido para o Brasil e montado novamente. Então agora vemos as imagens do Palácio Monroe
já montado no Brasil, à frente da Praça da Cinelândia. E quem projetou o Palácio Monroe foi um engenheiro militar, na época coronel, Francisco Marcelino de Souza Aguiar. Enquanto vemos o desenho da fachada e a foto frontal, vamos falar um pouco mais do Marcelino. Ele, na verdade, o Palácio Monroe não é o seu projeto mais magnífico. O maior deles, na minha opinião, é o edifício da Biblioteca Nacional. Entretanto, ele possui muitos outros projetos de relevância na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi também o autor do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Chicago, que aconteceu em 1893. Vamos colocar a foto deste pavilhão aí, para que a gente compare com o Palácio Monroe. Então, aí está o pavilhão de 1893 e vamos comparar com o Palácio Monroe, que foi o pavilhão de 1904 em St. Louis. E dá para notar nitidamente que existe alguma influência da Vila Rotunda, do arquiteto Andrea Palladio, um arquiteto renascentista. Não existe nada de errado em se inspirar em um grande projeto, isso se chama releitura. E muitas vezes o projeto toma vida própria, né, como é o caso do Palácio Monroe. E, na verdade, quem não conhece a história da arquitetura nem passa pela cabeça esse tipo de comentário. Enfim, o que existiu foi uma inspiração inicial, usando aquela cúpula no centro e 4 acessos laterais. Na verdade, foi um grande projeto que foi premiado, ganhou o maior prêmio de arquitetura do mundo naquela época. 2 anos após a Feira de St. Louis, o palácio foi remontado no Brasil em 1906 para sediar a 3ª Conferência Pan-Americana. Nessa época, o Barão do Rio Branco e Joaquim Nabuco, se não me engano era um senador, propôs que o Palácio St. Louis, como era conhecido, passasse a se chamar Palácio Monroe, em homenagem ao presidente norte-americano James Monroe, que foi idealizador do pan-americanismo. Este palácio depois sediou a Câmara dos Deputados, provisoriamente, até o ano de 1922, quando foi construído o Palácio Tiradentes, ali na atual Rua 1º de Março. O palácio deixou de abrigar a Câmara dos Deputados, então ele passou a abrigar o Senado Federal, desde 1922 até 1960. Esta é uma foto panorâmica do centro do Rio de Janeiro, obtida por volta de 1912, onde nós vemos o Palácio Monroe já implantado ali na ponta da atual Praça da Cinelândia. Essa foto provavelmente foi tirada, ou seja, com toda certeza foi tirada de cima do Morro de Santo Antônio, que também foi demolido, só sobrou um pedaço dele. Então, esta foto nos dá uma ampla visão desse trecho do centro do Rio, e nós vemos que o Morro do Castelo ainda existia, porque ele está atrás da Biblioteca Nacional. O Morro do Castelo viria a ser demolido em 1922, e aí, nesse enquadramento da imagem, nós podemos ver o Teatro Municipal, a antiga Escola Nacional de Belas Artes, que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, e a Biblioteca Nacional, que é um projeto também do engenheiro e arquiteto Marcelino, o mesmo que projetou o Palácio Monroe. Movendo um pouco o enquadramento da imagem, nós vemos a antiga sede do Supremo Tribunal Federal, seguido de algumas outras construções. Mais à direita, e seguindo mais adiante, nós vemos o que seria o edifício La Fonte, um dos primeiros edifícios de apartamento de luxo construídos no Rio e talvez no Brasil. E fechando esse espaço da emergente Praça Marechal Floriano, temos por um lado o Palácio Monroe e pelo outro lado o Teatro Municipal.
Todos estes edifícios que eu citei em estilo eclético que estava em voga na época. E agora eu vou distorcer um pouco a imagem para que a gente veja melhor este grande terreno aqui, que era ocupado pelo Convento da Ajuda. As linhas em vermelho que demarcam o local onde ficava o Convento da Ajuda, no centro do Rio, não são muito precisas, mas apenas para dar uma ideia. Então, vamos dar uma repassada rápida neste ambiente onde se instalou o Palácio Monroe em 1906, depois que ele fez sua estreia na Feira de St. Louis, em 1904, nos Estados Unidos. Então, realmente, ele foi uma das grandes estrelas da arquitetura do Rio de Janeiro, queiram ou não admitir este fato. E aqui nós vemos o conjunto arquitetônico da, então, Praça Marechal Floriano, tendo à esquerda a Biblioteca Nacional, ao centro a antiga sede do STF e ao fundo o Palácio Monroe. Observe que, de um modo geral, a arquitetura eclética é mais interessante, mais espetacular quando vista a partir do chão, ou seja, com o observador no solo ou em um nível não muito alto. Entretanto, com relação ao Palácio Monroe, ele fica bem de todos os ângulos, inclusive de cima. E agora veremos uma foto do Monroe. Esta é a fachada que ficava voltada para a Avenida Rio Branco. Os modernistas acusavam o ecletismo de ser, de certo modo, uma arquitetura de fachada, mas nem sempre isto procede. E o Palácio Monroe ele é totalmente tridimensional. Ele pode ser visto de qualquer ângulo, que ele é uma composição bastante interessante e até mesmo visto de cima, em vista aérea. É bastante tridimensional, ele se compõe muito bem. Ele era cheio de detalhes, tinha detalhes, ornamentos e estatuários foram dispostos em diferentes planos e diferentes posições no espaço. A estatuária da cúpula gira em torno de um eixo de revolução. E logo após a sua instalação ou reconstrução no Rio de Janeiro, ele se tornou um cartão postal, um dos ícones da cidade. Aqui nós vemos um cartão com os célebres leões das escadarias ali da fachada, tendo ao fundo o obelisco, que fica no final da Avenida Central, atual Rio Branco. E naquela época não existiam todos aqueles aterros à frente, existia apenas a Avenida Beira-Mar, que tinha sido aberto pelo prefeito Pereira Passos. Vamos para uma outra foto, que é uma vista aérea. Essa foto é interessante, é como eu disse, ele aparece bem visto de todos os ângulos. Queiram ou não as pessoas tentarem destruir essa obra, não adianta, ele se tornou um ícone arquitetônico. Então, ele está ali instalado na frente da Avenida Rio Branco, nós podemos ver que a Praça da Cinelândia, o Praça Marechal Floriano, ainda não tinha ocupado todo aquele terreno que era do Convento da Ajuda. Ali ainda existia um cercado e algumas instalações ou pequenas construções, talvez um parque de diversão, não me lembro ao certo no momento. Nesta outra imagem, é um cartão postal também, vemos o Monroe com seus jardins, espelhos d'água e chafarizes, e vemos que as árvores ao redor ainda não estavam crescidas. É um cartão bacana que dá um pouco a ideia das cores, de como era. E agora, outro cartão postal com uma vista da Avenida Beira-Mar, tirada a partir do Palácio Monroe. Podemos ver uma parte dos seus jardins, ali do lado direito, parte do passeio público e do terraço do passeio público. Observe aquelas duas torres do terraço do passeio público. Durante uma certa época foi construído um cassino no local, o Teatro Cassino. E esse teatro que viria a ser demolido também, posteriormente. Entretanto, quando fizeram a restauração, as torres já tinham ido abaixo e não foram recolocadas lá. Então, as torres não existem mais, mas o terraço foi restaurado, embora ele não fique tão próximo do mar. Antigamente o mar chegava até ele, mas
Hoje tem a Avenida Beira-Mar, depois vieram os sucessivos aterros. Esta foto é interessante, nós estamos vendo o Palácio Monroe a partir da Avenida Beira-Mar, ali em frente ao terraço do passeio público. Logo depois da abertura da Avenida Beira-Mar, que ainda na época do Pereira Passos, foi feito aquelas escadarias ali em frente ao terraço. Ele não dava mais para o mar, mas dava para a avenida, e ali parece que fizeram um café, alguma coisa assim. Esta foto aqui também é interessante, que é o Monroe visto de outro lado, né? Ali pelo lado da Rua Santa Luzia. A gente vê que ali existem fábricas, né? Uma área um pouco industrial, menos nobre da cidade. Aqui também a Rua Santa Luzia, uma foto bastante interessante, tendo o Monroe ao fundo. Estas duas últimas fotos foram tiradas de cima do morro do castelo. Aqui uma outra foto, provavelmente da primeira década do século XX. O Monroe foi remontado no Rio em 1906. E aqui nós vemos a fachada, o lado mais extenso. O Monroe ele não tem exatamente fachada, ele é muito tridimensional. A volumetria dele é bastante interessante. Vamos ver novamente esta foto e gravura do tempo da feira de St. Louis e dar uma olhada naquela ala lateral com um pouco mais de detalhes. Uma parte que a gente não enfocou bem. E na próxima imagem, outro cartão postal. Enfim, o Palácio Monroe era um ícone e monumento arquitetônico do Rio de Janeiro. Do contrário, não seria escolhido para figurar em inúmeros cartões postais. Este palacete foi demolido em 1976, 70 anos depois de sua remontagem ou reinstalação na ponta da Praça Cinelândia. O que levou de fato à demolição deste palácio foi a implicância do arquiteto Lúcio Costa e alguns modernistas que se recusavam a admitir valor histórico e artístico para este palácio, sendo que ele tinha, porque valor artístico ele foi premiado na época, ganhou o maior prêmio de arquitetura de sua época, e histórico. Ele abrigou durante algum tempo a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal. Sendo Lúcio Costa e outros colegas membros do patrimônio histórico, artístico, e não tombar esse palácio, não dá para entender muito bem, né, para que existe este instituto. Mas são visões diferentes e ele tinha uma implicância incrível contra a arquitetura eclética. Então isso fica para a próxima parte deste vídeo ou a continuação. Se esta segunda parte já estiver pronta, no finalzinho deste vídeo existe um link lá para clicar e ver os motivos que levaram à demolição do palácio. Na verdade, foi mera implicância. O metrô jamais passou sob o local onde existia o Palácio Monroe. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.